Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso intuito deste vídeo é trabalharmos com a questão da configuração de impressão, né? E também a parte de impressão. O que antes que a gente fale, né, comece a falar dentro do Excel, né, como é que funciona isso, vamos fazer um comparativo com o Word, né? Então, por exemplo, no Word, quando a gente vai fazer o documento aqui, tem esse documento aqui com várias páginas. É muito claro quando você olhar para o documento, a divisão das margens, né? O texto, a divisão das páginas, né? Quando a gente trabalha. Então você vê que você consegue dentro do Word verificar essa divisão de páginas. Porém, no Excel, você não tem essa definição muito clara. Até porque, quando você faz a planilha, ele desconsidera essa questão da visualização da impressão. Então, a gente trabalha dentro do modo normal, que é esse modo que vocês estão vendo. Aí você quer saber, mas se eu for imprimir, como é que vai sair a impressão desta planilha especificamente, né? Como é que ela vai se comportar ali na impressora? Para isso, existem os modos de visualização, né, de planilha, que são esses três modos aqui de baixo, né? Esses três botõezinhos aqui embaixo que eu estou apontando são os modos de visualização. Então, esse primeiro que está apontado é o normal. É esse modo que vocês estão vendo aqui nesta planilha. Se eu mudar aqui para o último modo, aqui é o modo de visualização de quebra de página. Então, nesse modo, eu vou até aproximar um pouquinho, percebe que você já vê como as páginas serão divididas. Então, essa planilha, por exemplo, se eu for imprimir, ela vai aparecer página 1 e página 2 nessa divisão. Porém, né, ainda você não consegue ter uma visão exata de como vai sair na impressão. Aí você trabalha com este segundo modo aqui, ó, embaixo, que é o layout da página. Nas versões mais atuais aparece layout de impressão. Tá? Então eu vou clicar aqui neste modo e aí vocês já vão perceber, ó, deixa eu dar uma diminuída, Ctrl rodinha, como vocês já conhecem, a gente consegue diminuir. Olha lá, ó, aí eu consigo ver exatamente, né, como vai sair na impressão. Inclusive aqui as margens, né, como é que elas estão divididas. Então você tem uma visão melhor aí da visualização de impressão. Se eu voltar aqui para o modo normal, que é o primeiro, ele volta com aquele modo que a gente já conhece. Porém, ele aparece já uns pontilhadinhos aqui, mostrando a divisão das páginas. Tá? Mas para efeito de configuração de impressão, é sempre interessante trabalhar com este modo aqui, layout da página ou layout de impressão para as versões mais atuais. Então vou clicar aqui. Perfeito. Aí a pergunta é, como é que eu faço para tirar essa divisão aqui? Como é que eu faço para configurar toda a parte de impressão? Toda a configuração de impressão, independente da versão do Excel que você estiver trabalhando, você tem que vir aqui em cima, ó, layout da página. Mas, conforme eu falei antes, sempre é legal você já estar neste modo aqui. Porque você estando nesse modo, você consegue visualizar realmente as alterações que você está fazendo, né? Então, olha só. No layout de página, uma opção em destaque é essa daqui, ó, orientação. A orientação ela trabalha com a forma como a página vai ser impressa. Então, a forma como está neste momento, na orientação, é a forma retrato. Porém, se eu mudar aqui para paisagem, ele vai deitar a minha folha, tá vendo? Então a folha está deitada, e ele aproveita mais a sua largura. Então vocês veem que só ficou uma coluna para fora, tá vendo? Significando que neste modo ele aproveita mais a largura e, consequentemente, eu tenho poucas coisas agora para acertar para que essa coluna venha para a página. Né? Então, vou voltar aqui para retrato, ó, você vê que a divisão ela fica maior. Voltando aqui para paisagem, eu só tenho uma coluninha aqui para resolver o problema. Bom, orientação é uma forma. Nesse caso aqui, eu vou deixar a orientação paisagem. Outra atitude que vocês podem tomar para melhorar também são as margens. Tá? E aí eu refaço uma recomendação interessante, utilizar a estreita, porque a estreita ela vai diminuir esse espaço aqui dos lados e, consequentemente, vai ampliar a quantidade de colunas que você tem. Então, vou clicar aqui em estreita, percebam que ela já encostou um pouco mais aqui para a borda, porém, ó, o espaço que ainda não foi suficiente para resolver esse probleminha aqui.
tá? Então essa seria uma segunda atitude. Uma terceira atitude, né, é você trabalhar aqui com esta opção aqui, ó, largura e altura. A largura e a altura, por padrão, elas já ficam automáticas. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou escolher a largura, por exemplo, de uma página. Ou seja, ao começo da página até o final, por mais que eu tenha mais colunas aqui atravessando a segunda página, elas vão ficar numa página só. Quer ver? Ó, vou clicar em largura uma página, pronto. Já está resolvido a nossa questão, né? Então ele já se acomodou dentro de uma página só. Só que agora nós temos uma pequena vantagem. Você colocando largura numa página, por mais que eu mude a orientação aqui para retrato, ó, ela não vai mudar para a próxima página. Ah, Samuel, então se eu mudasse só a largura para uma página já resolveria? Resolveria, tá? Mas é que eu queria apresentar também as margens e as opções de orientação. Então, nesse caso, como é pouca coluna, eu posso até deixar, por exemplo, o retrato. Olha lá, ó. E aí ele se acomoda dentro da minha página de uma forma mais tranquila, né? Então, dessa forma a gente consegue aí trabalhar essas questões aí de largura, né, de orientação. Por exemplo, se eu pegar aqui uma planilha aqui, uma outra planilha, contas a pagar, ó, você vê, ó, o mesmo caso, eu não sei quantas páginas vai sair, parece pequena, né? Agora, se eu clicar aqui, ó, no modo de layout de página de impressão, ó, você vê, ó, já está quebrando a minha página. Vamos pegar aqui a largura, então, vou colocar automática uma página só também. Olha lá, ó, já resolveu o problema. Então, não precisei nem mexer na orientação, tá? Agora, nessa outra planilha aqui que eu vou clicar, ó, essa planilha já é um pouco mais extensa, tá vendo? Ó? Pouco não, bastante. Olha lá, ó. Essa planilha é uma planilha do Enem de 2008 aqui da INEP, né? Ó, tem 26 mil linhas, tá vendo? Então essa planilha já tem uma quantidade grande. Se eu clicar aqui, ó, no layout de página, percebam que agora, ó, você vê que ele tem mais colunas, né? Então, ó, com a orientação que está agora, ele está quebrando por mais colunas. Então, se eu mudar aqui a largura para uma página, veja, ó, ele se adaptou, tá vendo direitinho essa planilha, tá? Porém, como é muita coluna, então pode ocorrer nessa disposição que as letras fiquem pequenas na hora da impressão, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e mudar aqui a orientação para paisagem. Aí você tem um espaço maior. Claro, na visualização a gente consegue enxergar melhor, mas porém, se eu aproximar um pouquinho mais, eu consigo enxergar melhor, ó, tá vendo? Posso até deixar a margem aqui estreita, né? Olha lá, ó, deixa ela estreita, aproveitando um pouco mais e as letras ficando um pouco maiores. Porém, nesse caso, né, se vocês observarem, a quantidade de páginas aqui vai variar para cima, porque a largura, ok, ela se adaptou, porém a altura ela não se adaptou tanto, né? Então acontece isso, né? Então é isso, ó. Vou mudar aqui a orientação de novo para retrato, você vê que vai ficar uma quantidade menor, porque tem mais linhas, né? Então ele se adaptou. Se a impressão ficar boa, ok, não há problema nenhum se deixar em retrato ou paisagem. Aí é só testando mesmo para saber, né? Tem uma opção aqui que eu quero comentar rapidinho, né? Que é o tamanho da folha. Então, o tamanho é A4. Mas se você quiser imprimir em outros tamanhos, você tem essa opção aqui, justamente para você imprimir para impressoras que tenham, né, a possibilidade de imprimir em tamanhos maiores. Beleza, então dessa forma a gente conseguiu aqui fazer as configurações. Agora, se você quiser imprimir esta planilha, aí você tem dois caminhos. Ou você dá arquivo imprimir, que é uma opção, ou você pressiona Ctrl P de pato. Olha lá. E aí ele entra aqui na configuração de impressão, né? Então aqui, por exemplo, ele está imprimindo esta planilha, tabela de orçamento familiar, onde aqui eu posso determinar a quantidade de cópias e aqui, ó, ele mostra a impressora, né, que você vai imprimir. Eu não tenho nenhuma impressora instalada, então ele está me sugerindo que eu salve isso em PDF, tá? Mas se você tiver na sua casa, se você vai imprimir na sua impressora, vai aparecer aqui o nomezinho dela aqui bonitinho. E se você quiser imprimir várias cópias, simplesmente vem aqui em cima e mude o número de cópias que você quer. E aí você clicaria aqui no imprimir. Não vou clicar porque eu não vou imprimir essa planilha.
Se eu pegar uma planilha extensa aqui, por exemplo, como esta daqui, ó, na hora que eu der Ctrl P, olha lá, ó, aí você vê que ele nem mostra a visualização aqui, ó, mas aí eu clico nesse botãozinho, aí ele vai me mostrar aqui a visualização de impressão, tá? Caso, eu vou voltar aqui para o número 1, caso eu queira imprimir, eu quero imprimir só a primeira folha para ver como é que ficou, né? Porque às vezes a pessoa gosta de ver no papel, né? Então o que, que eu faço? Eu venho aqui, aqui em páginas e indico, eu quero a página 1 até a página 1. Aí eu só vou imprimir a folha 1. Se você não indicar nada aqui, ele vai imprimir todas as páginas da planilha, tá bom? Então é isso. Então, dessa forma a gente conseguiu aí trabalhar a questão da configuração de impressão e já aproveitamos e já mostramos como nós imprimimos aí a nossa planilha. Então até a próxima, valeu!